Agora, o Aldrin já tinha antecipado aí um outro assunto, que é esse mal-estar que há entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o governo. Já faz algum tempo, não é de hoje, mas isso ficou explícito quando, na sexta-feira ou na quinta-feira da semana passada, o Arthur Lira disse que tem o Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, que é o ministro que tem como atribuição conversar com o Congresso Nacional. Ele disse que o ministro é incompetente e seu inimigo particular. Aí o caldo azedou totalmente. E o presidente Lula, ao invés de tirar o pé, isso foi na quinta, o Arthur Lira falou isso na quinta, porque na sexta-noite o presidente da República reconhece a dificuldade do cargo ocupado pelo Padilha, que geralmente esse ministro troca-se a cada 6 meses para que o novo ministro chegue com novas promessas e não cumpra, aí o outro chega 6 meses depois com mais promessas e não cumpre, porque é um cargo delicado mesmo. Você está ali em contato permanente com o Congresso demandando, pedindo, você pedindo para o Congresso, sem conseguir entregar tudo aquilo que o Congresso quer permanentemente, que é cargo, que é emenda, que é almoço com o presidente, que é visita no avião do presidente, que é ser chamado para inauguração, verba, emenda, e indicação de ministro, derrubar ministro. É uma sede que não tem fim, não é? Pois bem, o presidente disse o seguinte: só de teimosia o Padilha vai ficar, né? Foi um recado claro ali, não adianta fazer pressão, né? Porque não adianta o Arthur Lira pedir que não sai, se é inimigo, se é... Problema do Arthur Lira. Sem prejudicar a agenda econômica, diz o G1 hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, avisou aos líderes partidários que vai dar prioridade para pautas da oposição nas próximas semanas. Uma reação ao governo depois do bate-boca com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Uma das pautas é um pacote anti-invasão de terras contra o MST e também projetos da área de costumes, além de instalação de 5 CPIs simultâneas. Durante reunião com líderes na residência oficial da Câmara, o presidente da Casa deixou claro que, em sua opinião, está sendo retaliado pelo Palácio do Planalto, mesmo depois de ter aprovado todas as pautas apresentadas por Lula. Por isso, disse ele, não vai mais atuar para evitar derrota para o governo no plenário da Câmara. Está na mira do grupo do presidente da Câmara também a derrubada dos vetos de Lula ao fim das saidinhas e as emendas de comissão no valor de 5,6 bilhões. Lira tem garantido, por outro lado, que não vai sacrificar a agenda econômica, principalmente a reforma tributária. O recado do presidente da Câmara já chegou ao Planalto. Líderes presentes ao encontro com Lira relataram ao ministro Padilha o clima da reunião e a disposição dele em liberar as pautas da oposição a partir de agora, criando problemas para o Palácio do Planalto. E aí são pautas sobre religião, sobre armas, enfim, aquilo que convencionou se chamar de pautas de costumes, não é? É o que vem por aí, Aldrin. Pois é. Eu acho que esse é o assunto mais importante do ano, sabia? Porque a gente está falando, em essência, da saída do Arthur Lira. Esse é o último ano dele. No final desse ano há eleições. O Arthur Lira não pode mais ser novamente presidente da Câmara, mas ele não quer que aconteça com ele o que aconteceu com o Rodrigo Maia. Ele quer fazer o seu sucessor. Então, essas articulações que estão acontecendo aí a partir de agora mais intensamente, nada mais são do que deputados vão até o Arthur Lira, ainda presidente da Câmara, fazem seus pedidos, e aí vocês devem imaginar que tipo de pedidos o presidente da Câmara deve receber, sempre envolvendo emendas parlamentares, muito dinheiro, e obviamente a conversa gira em torno de um apoio. Tá, eu te dou a emenda que você quer, eu te libero a verba que você precisa, mas você vai votar no meu candidato no final do ano. É isso. E já se fala nos corredores de Brasília que o Lula não vai trabalhar pela eleição do candidato do Arthur Lira, seja quem for. Então a gente vai ter um embate grande entre dois players gigantes, dois políticos muito experientes, que são o Lula e o Arthur Lira, cada um defendendo o seu candidato à presidência da Câmara, um cargo importantíssimo para o futuro do governo, para o futuro do país a partir do ano que vem. É algo para a gente acompanhar de perto, porque é um jogo sujo
que é jogado nesses bastidores. A gente precisa estar muito atento aqui às notícias e aos detalhes, né? Isso sim que é importante. E é um embate que, como a gente disse na notícia anterior, né, quem acaba perdendo é a população brasileira, é a sociedade, porque quando ele fala que não vai favorecer e que vai favorecer as pautas de oposição, ele também toma um partido ali. Ou seja, o partido que ele está tomando não é aquele que prioriza as discussões que são necessárias, né, para a população brasileira, principalmente no ano eleitoral, em que muitos deputados, senadores acabam saindo para ficarem ali no seu ciclo eleitoral para poder, né, eleger prefeitos e vereadores, que já tem um esvaziamento, né, da pauta como um todo nesse ano, e aí a gente vê de novo esse embate, né, por puro jogo de interesses que não são os nossos, né, prejudicar mais uma vez a população brasileira, que é o... Então, eu acho que é isso, né? Esse é um ano de eleições municipais, eu acho que a gente precisa acompanhar de perto essas questões. Não adianta a gente falar que não gosta de política, porque isso afeta a nossa vida, o nosso dia a dia, o tempo inteiro, diretamente, né? Então, acompanhar quem são essas pessoas, quem esses deputados estão ali como aliados, o que eles estão fazendo, acompanhar mesmo para a gente ter um voto consciente, porque não dá para desistir, né? Assim, do nosso país, desistir de fazer mudanças, com certeza tem gente boa que pode vir, que pode acontecer, então acho que é mais um bastidor aí da política que a gente acompanha e para mostrar o quanto o nosso voto tem que ser consciente para a gente colocar pessoas que defendam os nossos interesses mesmo. E ficar em cima do deputado em quem você votou, esse é um ano importantíssimo para você cobrar o seu deputado, mandar mensagem para ele, vai lá no Instagram dele. Quem ele está apoiando, né? Você vai contra as pautas que ele mesmo, porque às vezes há um conflito, inclusive, de interesses, porque às vezes ele apoia um candidato que vai contra justamente pautas que ele levantou e que é defensor quando pediu seu voto. Então a gente tem que ver uma linearidade ali do discurso, do posicionamento, do voto ali quando vai para a Câmara, né? Às vezes é sigiloso, a gente nem fica sabendo em que eles votaram, né? Então, assim, é só assim que a gente vai conseguir dar notícias melhores que sejam, para além dos bastidores, informações que vão mudar a nossa rotina para melhor, né? E o nosso país para melhor também. Não dá para acreditar nisso que o Lira está falando aí, não, porque eu não vou prejudicar as pautas econômicas. É mentira. É claro que a reforma tributária ele trata como se fosse um projeto dele, né? Uma coisa que mas essa é para agora. E ele vai fazer. Essa já vai ser votada agora. Acho que de resto, de fato, não dá para garantir nada. Eu só não sei se ele tem tanta garrafa vazia para brigar com todo mundo ao mesmo tempo, porque eles estão prometendo uma pauta anti-Supremo também, ou seja, limitar a autoridade do Supremo, de alguma maneira limitar a autonomia dos ministros ou o excesso de autonomia na avaliação deles. Então não sei se ele tem tanta garrafa vazia para brigar ao mesmo tempo com o Supremo, com o Palácio do Planalto. Talvez ele esteja... bom, ele é um cara absolutamente habilidoso, né? E tem a Câmara dos Deputados na mão, né? Então provavelmente sabe o que está fazendo melhor do que eu. Mas enfim, eu não sei se ele consegue abrir duas frentes de disputa ao mesmo tempo. Com as eleições, né? Costumo dizer com eleição e com café frio já, né? Porque ele tem mais... Quantos meses de mandato? Hoje nós estamos em abril? Até mais 8 meses de mandato. Aí tem que levar em consideração, né? Que tem São João, tem eleição, tem recesso e tudo mais. Então, não sei se ele tem gás para tudo isso, né? Nos bastidores também falam de um certo desejo dele, um anseio de assumir aí numa possível reforma ministerial o Ministério da Saúde, né? Ele quer manter a atual ministra. Ele está louco pelo Ministério da Saúde. Então, ele sabe que ele vai sair desde o primeiro dia, né, do comando, né, do Congresso. Então, ele quer alguma vantagem nessa discussão numa pasta em que todo mundo fica de olho, né? Que são dos principais ministérios. Porque tem uma das maiores fatias do orçamento. Uma das maiores fatias, muitas emendas, né? Então, ele está sempre na mídia sendo lembrado, porque são questões importantes, né? Que movem o nosso país, que é a pauta, né, de educação, saúde e economia, é o que move basicamente os principais ministérios hoje, né? Então, tem esse bastidor também que a gente deve ficar atento, né? Se houver uma nomeação, a gente vai entender, né? Que se ele conseguiu vencer ali, às vezes não propriamente nessas pautas de oposição ou no seu sucessor, mas se venceu em algum momento esse embate aí com o Poder Executivo, né? E quem apareceu no Congresso hoje foi Alexandre de Moraes, hein? Aliás, ele continua nas suas críticas às redes sociais. Ele disse hoje: nós éramos felizes e não sabíamos, ao período em que não existiam redes sociais. Não é verdade também, né? As redes sociais viabilizaram muita coisa. É claro que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, né? O fato da gente estar aqui agora, ministro Alexandre de Moraes.
Se não houvesse rede social, certo? Não, o papel, eu acho, principal é de quem usa, né? A gente coloca a rede social como vilão, quando, na verdade, nós que usamos a rede social, né? A gente saber usar da forma certa, não tem... A gente vai trazer só aquilo que tem de bom da rede social e nada de, né, de ruim nessa história, né? Ele disse o seguinte: antes da existência das redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos. Ele foi participar de uma cerimônia, entrega do novo Código Civil. Aí ele está se referindo ao presidente do Senado. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos. Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento, da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então a comissão fez exatamente isso. A visita do ministro ocorreu em meio a um momento de tensão entre Judiciário e Congresso. Na terça, o Senado aprovou a PEC das drogas. Não era esperada a visita do Alexandre de Moraes ao Congresso Nacional. E ele se encontrou também com Arthur Lira. Ele aceitou de última hora, encontrou com todo mundo, cochichou ao pé do ouvido ali, com o Rodrigo Pacheco, né, com o Arthur Lira. Ele se encontrou com o Arthur Lira porque estão querendo fazer, nessas 5 CPIs que estão querendo instalar na Câmara dos Deputados, tem uma para investigar eventuais abusos do Judiciário. É isso que essa dúvida que eu tenho, se o Congresso vai conseguir sair brigando com todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Você falou, se vai ter bala na agulha, né? Mas pode ter certeza, Colombo, que uma das primeiras pautas que o Arthur Lira vai botar para votar é a derrubada do veto dos 5 bilhões ali de verba para as campanhas aí. Isso aí, com certeza, ele vai ser uma das primeiras pautas que o Lula vetou e o Congresso vai aprovar, né? É que essa coisa, ela nunca acaba bem. Quando eu acho que o Arthur Lira, quer dizer, quem sou eu para achar, né? Ele tá lá, eu tô aqui, mas enfim, né? Ele é um cara suficientemente inteligente para saber que isso, quem detona a bomba também explode, né? Foi o que aconteceu com o Eduardo Cunha, por exemplo, né? O Eduardo Cunha detonou a bomba, né? Ele detonou a bomba e a bomba explodiu. A Dilma perdeu o cargo e tudo mais. Mas ele também não se saiu bem, né? Ele não conseguiu o protagonismo que ele queria, né? Então, não, e depois ele foi preso, à cadeia, né? e não conseguiu se reeleger mais. A filha agora conseguiu, né? Ele parece que exerce um poder também pelo mandato, por intermédio do mandato da filha e tudo mais, mas ele... né? Ele age nos bastidores, né? Mas ele deixou a condição de uma figura super importante naquela época para virar um ex-presidiário. Né? E tem um papel secundário, né, dentro de toda essa corrida aí política, né? Tentou voltar ao cargo por São Paulo, não conseguiu, né? Tentou se eleger deputado por São Paulo. É sempre um risco. Inquéritos contra o Arthur Lira não faltam, hein? Então, antes do cara detonar uma bomba, eu nem falo em processo de impeachment, porque não é o caso, mas antes do cara detonar a relação, ele precisa pensar, né? Porque isso geralmente tem o efeito esperado, ou seja, ele provoca um prejuízo pro adversário ali do momento. Mas é muito difícil que quem detona consiga se defender da explosão, né? De um estilhaço, pelo menos. Então, toda ação tem uma reação, né? Você tem que estar preparado para ela. Exatamente. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.